Olá! Mais uma vez estamos aqui para falar sobre a Palavra de Deus. Esta semana temos um assunto polêmico. Já vou de cara dar o título do assunto. Passagens bíblicas controversas. Estranho isso, hein? Gente, olha, a gente vem de uma crescente aí. A gente falou sobre criação lá do início, a gente tem falado sobre pecado, sobre consequências do pecado e sobre morte. O que há no meio disso tudo? A gente vai falar em controvérsias? Nádima, boa noite, Nádima. O que você tem para me dizer sobre isso de cara, Nádima? Boa noite. Realmente a gente fica meio assim, né? Como pode na Bíblia? Só que a gente não pode esquecer que a Bíblia não é só que ela vai se defender, mas é que a Bíblia ela se responde. Então é só pesquisar um pouquinho mais, se aprofundar e a gente vai conseguir entender para poder explicar tudo isso. Muito bom. Nádima, temos duas meninas hoje mega especiais com a gente. Karina Brito, quem é você? O que você faz? O que você come? Do que você respira? Conta pra gente. Ai, adoro! Vamos lá, meninas. Então, eu moro em São Paulo, frequento uma comunidade aqui no Morumbi, sou casada, super jovem, tenho duas filhas lindas, uma de 11 anos, outra de 6, e estou aqui para a gente bater esse papo super interessante sobre os versos que a gente fala assim, olha, será que isso aqui está muito diferente? O que as pessoas entendem? Estamos juntos aí nessa caminhada dessa noite. Coisa boa. Débora Braga, essa menina que tem esses olhos lindos aí, fala pra gente quem é você e já vou te fazer um pedido, Débora. Você, depois que se apresentar, você ora pra gente iniciar? Claro, claro. Bom, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite e vai ser maravilhoso poder estudar, né, um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E eu sou casada, tenho 33 anos, como tá aí, moro aqui em Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. Tenho uma filha também, a Alice, que tem 8 anos. Então, vamos orar? Vamos fazer a nossa oração. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos com pessoas especiais para entendermos melhor a sua palavra. O Senhor deixa a sua palavra para nos confortar, para nos guiar e tem nos ajudado muito. Queremos te pedir agora, Senhor, a iluminação do Espírito Santo para compreendermos o que vamos estudar e que possa ser tudo, ó Pai, direcionado por Ti, para a sua honra e para a sua glória que te pedimos. Por Jesus, amém. Amém, amém. Vamos iniciar lendo um trecho bíblico que está escrito em 1 Pedro 3,15, que diz assim: Pedro nos adverte, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir, razão da esperança que há em vocês. E Paulo ainda acrescenta: pregue a palavra, esteja pronto na estação e fora de estação. Só esses textos iniciais já deixa muita coisa aqui para gente. Olha só, primeiro, santifique-se a Cristo. Esteja sempre preparado. Para quê? Está preparado para quê? Para todo aquele que pedir explicação, razão da esperança que há em vocês, em nós, em mim. Pregue a palavra, esteja pronto em qualquer momento. Gente, eu tô falando que hoje promete. Débora, vamos começar com você. Vamos bater um papo. Dé, eu vou chamar você de Dé, porque eu tenho bastante liberdade. A Dé é minha irmã, eu falo que ela é a minha irmã caçula. Né, Dé? Isso aí, Esther é a irmã que eu não tive na minha infância e Deus me deu. Ai, que linda. Ô, Dé, eu comecei aqui falando que a gente vai conversar sobre passagens bíblicas controversas. Há várias passagens
bíblicas, né, que podem trazer uma certa contradição na história por exemplo, na história do homem rico e do pobre Lázaro. Você lembra dessa história, Dé? Claro. Você lembra? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa história, porque essa história ela pode trazer uma certa confusão quando o assunto, a temática é morte, daquilo que a gente tem conversado nos últimos episódios. Exato. Nós aprendemos nos nossos últimos estudos, né, que não existe vida após a morte. Ponto. E quando nós lemos essa história do rico e do pobre Lázaro, se a gente lê e ficar por isso mesmo, só leu a história e deixa, a gente vai entender que, será? É isso mesmo? Pode falar, Esther. Dé, mas deixa eu te falar uma coisa. É possível que quem esteja nos assistindo não conheça essa história. Você consegue fazer assim, um resumo em 30 segundos dessa história? Vamos lá. Essa história ela nos conta que tinha um homem rico, né? E ele vivia ali como se fosse assim, muito abençoado na sua vida. E aí tinha uma pessoa, um mendigo, que ficava vivendo de migalhas e ele tinha suas chargas e ele sofria muito. E esse homem rico, ele nem ajudava esse pobre. E ambos morreram. Chegando lá no seio de Abraão, o homem rico ele foi para o inferno e o pobre Lázaro foi para o céu. E aí o pobre Lázaro lá ele está curtindo agora os frutos ali dessa vida celestial e já o homem rico, ele tá lá no inferno, ele sente sede, e aí ele pede assim, olha, será que tem como pelo menos o pobre Lázaro molhar o seu dedo e com um pouquinho de água aí para que eu pelo menos molhe a minha língua? E aí Abraão diz para ele, não. E ele fala, será que não tem como alguém aí do mundo dos mortos, ou até mesmo eu, voltar lá e falar para minha família para eles poderem serem mais bondosos, porque aqui é muito ruim. Então, como eu não sofri na minha vida, agora eu estou pagando. E o pobre Lázaro, ele teve uma vida miserável, e agora na morte ele está sendo abençoado. Resumidamente, é isso. E isso quando a gente lê essa história, o que a gente entende? Nossa, existe vida após a morte, porque está sendo um diálogo ali, e aí quando a gente vai estudar realmente a Bíblia, a gente começa a entender que vamos dizer que existe vários tipos de parábolas, e que quando Jesus ele contou essa história, eu estudei bastante para conseguir verbalizar isso. Quando Jesus ele foi contar essa história, ele usou uma crença da época para poder mostrar para as pessoas que elas precisavam aproveitar a vida delas. Ele passou uma mensagem justamente contrária ao que a gente acha que foi passada. Ou seja, ele quis dizer ali no final, quando a gente termina de ler a história, ele fala assim, que se eles pudessem, eles não ouviam nem o que estava escrito, nem o que estava nas escrituras, eles não seguiam. Você acha que uma pessoa indo lá e tentando conversar com eles iria convencer? Não. Então, nós temos que aproveitar enquanto nós temos vida e entender e interpretar as escrituras e levá-las em consideração. É exatamente isso o que Jesus queria dizer ali nessa história. E tem mais. Quando a gente vai ver essa história, imagine uma mãe, né? Como aqui nós estamos em mulheres, imagine você morre, aí você vai para o céu, e você está lá vivendo no paraíso. Você ia viver bem olhando seu filho na terra sofrendo, chorando, passando necessidades? Você ia ficar bem? Que paraíso é esse? Então, isso já quebra
Para mim, isso é um excelente argumento de que isso não é possível. Se Deus, ele é um Deus de amor, e ele não se alegra na tristeza dos seus filhos. E ali a gente vê claramente nessa história, né, que o céu e o inferno, eles estão próximos o suficiente para que o pobre Lázaro e o rico, eles consigam ver uns aos outros e ainda conversar e ainda pedir para que toque. Então, assim, é como se fosse tudo muito próximo, e não tem como o céu ser próximo do que é ruim. O céu, ele é maravilhoso. Então, essa é uma ilustração usada para nós compreendermos que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer enquanto nós temos vida. E nós devemos aproveitar a oportunidade que nós temos para estudar as Escrituras enquanto nós podemos. Porque depois que nós morremos, nada saberemos, né? Então, a gente já sabe disso. E agora tem outra... Calma, que antes de você mudar de assunto, a Karina quer falar algo, e aí eu vou puxar também. Fala, Karina. Não, super legal, Dé. E sabe o que, meninas, o que é bacana a gente pensar? Como Jesus é delicioso na pedagogia, na forma de ensinar, né? Então, é o que a Débora falou, ele pegou ali uma história que para os judeus era muito comum, circulava aquela tradição. Então, a gente veja como a Bíblia toda, ela customiza cada momento para que cada coisa seja interpretada na época certa e do jeito certo. E para nós hoje, a Débora fez um link super fantástico. É que, como não há vida após a morte, essa história, ela vem dizer o que para a gente? Que a gente tem que aproveitar a Bíblia hoje, a gente tem que aproveitar as relações hoje, as histórias que a gente troca, as experiências que a gente tem, porque não tem como a gente se comunicar com o mundo dos mortos. Não existe isso, né? Então, Jesus customizou uma história para atingir o povo naquela época e para que nós pudéssemos refletir na nossa época hoje. Então, hoje, a gente não vai receber orientação nenhuma de quem está no céu, quem está no inferno, porque este momento, hoje, ele não existe. A gente vai receber as orientações que estão na Bíblia, na prática, entre nós, no momento de agora. Ô, Karina, e você usou algumas vezes a palavra hoje. E pensando nessa palavra, me remete a uma outra história da Bíblia. A história do ladrão da cruz. Há uma polêmica aí, né, nessa fala, nessa suposta fala de Jesus, que ele diz, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Essa palavra hoje, a Karina, ela trouxe aqui várias vezes essa palavra, mas com uma conotação diferente, me fez lembrar dessa história. Dé, você que está nesse assunto ainda de contradição, que você iniciou, na verdade, há uma contradição? Como que é possível uma pessoa... Porque a gente tem estudado que quando a gente morre, a gente passa um período de sono. Lembram? Quem não lembra, assiste os episódios anteriores. Que tem um período de sono que a gente vai dormir. A Nádia, ela usa uma expressão, o soninho. O soninho. A gente tem um período de soninho e a Bíblia fala que vai chegar um momento que nós estaremos com o Senhor. E como que a Bíblia fala? Como que Jesus falou para o ladrão da cruz que naquele exato momento, naquele dia, ele estaria com Jesus? Dé, explica isso daí para a gente. Bom, vou ser bem direta. Ele diz realmente isso. Você estarás comigo hoje no paraíso. Porém, existe aí uma questão de tradução, né? E essa vírgula, né, como a gente conhece, ela foi colocada num lugarzinho ali, numa palavrinha errada, digamos assim. Ela foi colocada antes do momento. Então, ele quis dizer que hoje eu estou te dizendo uma coisa, você estará comigo no paraíso.
É exatamente isso que Jesus está falando ali. Igualzinho a Karina disse. Hoje nós temos oportunidade. Hoje. Quando eu falo hoje, esse hoje não é literal. Esse hoje, ele é figurado. Porque é hoje enquanto eu posso. Espera, hoje eu estou te falando uma coisa. Você vai estar comigo no paraíso. É exatamente isso que Jesus estava dizendo. E ali, quando a gente continua lendo a história mesmo de Jesus, depois da sua ressurreição, ele esteve com Maria e ele fala assim, que ele ainda não esteve com o Pai. Ele ainda não tinha subido. E ali isso mostra claramente, se ele não subiu, como que ele disse que estaria hoje, naquele dia mesmo, ele estaria com o ladrão no céu? Não tem como. Se fosse isso, Jesus estaria mentindo. Isso não é real. Muito pelo contrário, ele está falando, hoje eu estou te dizendo algo, você vai estar comigo no paraíso. E aí a gente continua vendo... Pera, agora você trouxe um ponto importante. Você falou assim, eu te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Foi isso que você acabou de dizer? Eu te digo hoje, você estará então por comigo. isso que você falou inicialmente sobre a questão da vírgula. Exato. Porque se você colocar a vírgula, eu te digo, vírgula, hoje você estará comigo no paraíso, mudou totalmente o sentido da frase. Odé, é muito interessante isso, porque é comprovado, gente. Vocês podem jogar no Google que vocês vão ter a certeza disso e pegar pastores, professores, historiadores que contam que naquela época não tinha pontuação. Eu começo a me dar um negócio aqui, imaginar que não tem uma pontuação num texto, como que eles conseguiam ler? Não tinha pontuações em textos, às vezes não tinha separação de parágrafos e até de palavras, meninas. Para a gente isso é surreal, não dá para a gente, ainda mais nós brasileiros que temos uma língua portuguesa que é terrível, não dá para a gente mensurar isso. E olha o poder da vírgula, né? E tem mais, Esther. Aqui, estudando, eu descobri algo que eu também não sabia. É que ali o advérbio hoje, ele deve ser ligado ao verbo que segue e não ao verbo que precede, né, o que foi escrito. E o Lucas, quando ele escreve, ele tem essa tendência de usar o advérbio com uma ligação ao verbo que virá. Então, é uma regra. Digamos que é uma regra. E essa regra... Lucas que você está falando, Lucas da Bíblia. Isso, o apóstolo Lucas que escreveu essa passagem. Isso, e o interessante, isso que você falou, Dé, que se a gente for estudar os textos de Lucas, é quase que uma mania dele escrever dessa forma, né? Isso. Aqui diz que isso acontece em 14 das 20 ocorrências. Então, assim, se você for estudar, é algo predominante. Então, fica muito claro e não deixa dúvidas de que ele queria realmente dizer que eu te digo hoje, vírgula, você estará comigo no paraíso. Aí você trouxe para ratificar isso que você está falando, a história de Maria Madalena, que Maria Madalena, quando viu Jesus ressuscitado, ela se desesperou, se alegrou, queria abraçar Jesus, e ele falou, calma, eu não estive com o pai ainda, se segura aí, mulher, não foi Exatamente. isso? Exatamente. Então, isso quebra completamente essa ideia que, se nem Jesus esteve com o pai naquele mesmo dia, quanto mais o ladrão da cruz. Dé e meninas, eu vou contar uma experiência para vocês. Na graduação, eu era uma aluna mediana, mas no ensino médio, fundamental 2 e 1, eu sempre fui primeira ou segunda aluna da sala. E eu recebia muitos pedidos de cola nas provas. Meus amiguinhos gostavam de pedir cola para mim.
E uma vez, eu lembro como hoje, eu acho que eu era do Fundamental 1, porque eu só tinha uma professora. E essa professora, olha só, meninas, essa professora era da minha igreja, conhecia minha mãe, minha família, meus irmãos, e ela tinha eu como a melhor aluna da sala, assim, sabe? Eu passava lição na lousa para ela, o Luciano fala que eu era puxa-saco dos professores, mas eu adorava fazer essas coisas. E aí, numa prova, ela viu uma movimentação perto de mim, e ela chegou perto de mim, ela falou assim, me dá esse papel. Até hoje eu tenho vergonha dessa história, gente. 41 anos nas costas, tenho vergonha dessa história. E eu dei aquele papel que eu estava na mão. Eu sempre fui muito tímida, muito fechada. Sabe o que estava escrito naquele papel? Estava escrito assim, Esther... Não, minto. Estava escrito assim, passa a resposta da pergunta 10, não lembro, tá? Passa a resposta da pergunta 10 embaixo, Esther. O que vocês entendem? Qualquer pessoa que pegaria o papel entenderia que eu assinei aquele papel, ou seja, eu estava pedindo a resposta da pergunta 10. O que eu quero dizer com isso? O quanto a forma que a gente escreve pode trazer uma má interpretação. Eu lembro como hoje, a professora só pegou o papel, leu e falou assim, eu não esperava isso de você. Até hoje eu tenho vergonha disso e até hoje eu nunca consegui me justificar para aquela professora, porque eu achei aquilo tão... Duas coisas, eu achei aquilo tão, assim, absurdo. A pessoa escrever daquela forma, olha só meu pensamento. E o segundo, eu fiquei tão envergonhada que até hoje, talvez, se ela lembrar de mim, dessa história, ela deve falar, poxa, a minha melhor aluna colava na prova, pediu resposta. Vocês entendem? Isso tem tudo a ver, Dé, com o que você acabou de falar sobre a história do ladrão da cruz. Você quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Exatamente. Isso mostra que se o nome estivesse no início, dava a entender que ela estava te pedindo, mas como ela colocou no final, mudou totalmente o sentido. É exatamente o que acontece com a vírgula, excelente comparação. E tem mais, uma outra coisa que eu acho muito interessante a gente ler, que está na Bíblia, em João 14, dos versos de 1 a 3, que Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E ele fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou... E quando eu for, eu vou preparar-vos o lugar. E aí eu voltarei. Então, ele não tinha ido. Porque ali ele fez uma promessa. E promessa de Deus é promessa cumprida. É promessa dada, promessa cumprida. E ele disse, eu vou preparar um lugar, e quando eu for, eu vou voltar para buscar vocês. Então, ele não tinha ido ainda. E se nós continuarmos estudando a Bíblia, vai sempre se confirmar, como a Nádima disse no início, né? Vai sempre responder essas dúvidas que a gente fica. Quanto mais a gente estuda, mais claro vai ficando. E aquela frase que eu gosto muito, um texto fora do contexto pode virar pretexto. Então, se eu quiser usar esses versos, essas palavras aí, esses versos controversos aí para pretexto, eu vou conseguir se eu usar ele fora do contexto. Karina, pode falar. Gente, perfeito. Vamos fazer 2 links aqui com a fala da Dé. Tem uma história de Paulo. Paulo é um dos meus escritores preferidos, assim, sou fãzaça dele. E aí, Dé, vem muito ao encontro do que Paulo diz no livro aqui de Tessalonicenses, que ele fala assim, gente, vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu queria muito já estar com Cristo. Quando eles leem, quando nós, né? Quando a gente começa a ler essa história, a gente fala, o que Paulo está falando aqui? Ele está falando que ele já queria morrer, ele estava falando, qual é esse contexto? E aí a gente para pensar na forma que é escrito e na forma como a gente deve interpretar, porque a Bíblia, como a Nádima falou, ela vai se completando.
E aí, quando a gente lê esse texto todo, a gente fica com aquela impressão de que Paulo dá a entender assim, ó, se eu morrer agora, eu já me encontro com Cristo. E para mim vai ser muito mais legal. Porque, afinal de contas, esse mundo não está valendo muita coisa. Tem tribulação, tem problema, tem angústia, tem tristeza, tem dor. Quando você para estudar esse contexto de Paulo, ele está dizendo assim, gente, veja bem, melhor seria se todos nós que já encontramos com Cristo aqui, que já o conhecemos, que já nos relacionamos com ele, melhor seria se a gente já pudesse dormir e parar com esse mundo aqui de tribulação. Mas é melhor que continuemos a conviver uns com os outros, a aprender, a ajudar, a compartilhar. Ele quer dizer, ó, se eu pudesse, eu já dormiria e esperaria aí o grande dia de glória, que é o dia que Jesus vai retornar, para que levar todos nós, né, aqueles que se relacionaram e que creram nele, para ter a vida eterna. Olha que legal quando a gente está estudando esse tema, porque fica parecendo contraditório, né? Fica parecendo que Paulo quer dizer assim, ó, eu quero é morrer logo que eu já vou para o céu. Quando, na verdade, ele quer dizer, ó, se a vida acabasse para mim agora, tudo bem, porque meu encontro com Cristo começaria neste momento. Eu vou dormir do jeito que eu estou e no reencontro, que é a volta de Jesus, eu já estaria bem, super bem, e é o que a gente desejaria. Então, é legal, Dé, fazer esse link com o que você falou, porque são muitas interpretações. E um texto fora do contexto, ele traz algumas problemáticas de interpretação. Quer ver outra história legal aí? A Estherzinha ia fazer o link, mas já vou fazer. Tem uma passagem, gente. Pedro traz um negócio muito, muito diferente. Quando a gente lê puramente, que diz que Jesus foi pregar para almas presas, e almas presas no tempo de Noé. Que confusão que faz isso na cabeça da gente. Ué, nós estamos estudando esse tempo todo que não tem vida após a morte. Aí eu vou ali lendo a Bíblia, me deparo com essa passagem de Pedro dizendo o seguinte, ué, o próprio Jesus, lá no tempo de Noé, para as almas desobedientes, né, esteve pregando para essas almas presas. Gente, é muito importante a interpretação da cultura, do vocabulário. Se você lê a Bíblia numa versão mais tradicional, as palavras utilizadas, elas vão dar um sentido. Eu gosto de ler na versão de hoje, até porque minha vida fica mais próximo aí para a gente poder se relacionar com o vocabulário de hoje, né? Não tem nada a ver, Jesus não foi para canto nenhum, para estação do universo nenhuma, nem para o céu, nem para o inferno. Aqui a interpretação é a seguinte, não tinham almas desobedientes antes de Noé? E essas almas estavam presas no quê? No pecado. Depois de Adão, toda alma ficou presa no pecado. E o que é a alma? Lembra que a gente está estudando aí? A alma é a junção de espírito, fôlego, com este corpo. E aí eu não tenho alma, eu sou a alma. O que esse texto de Pedro traz para a gente? Que Jesus, através de Noé, das pessoas que aderiram ao chamado naquela época, fizeram o chamado para as almas que estavam presas no pecado. Antes do dilúvio, as almas, as pessoas estavam o quê? Em desacordo, né? Com os princípios, com aquilo que Jesus tinha dito que era o ideal para a gente fazer. Então, elas eram almas presas no pecado. E aí eles se juntaram, a família de Noé, para pregar de acordo com as orientações do nosso Senhor Jesus, das orientações do nosso Deus, para as almas que estavam presas no pecado. Olha só como um texto fora do contexto traz toda uma conotação esquisita e não realística. Então, se a gente lê puramente, dá a impressão que Jesus esteve lá em algum momento, que tinha almas presas em algum lugar. Almas já dá aquela conotação de que não é corpo, matéria, que é espírito, né? Quando, na verdade, a gente acabou de aprender que tudo isso é o quê? Espírito, fôlego, com corpo, alma. Somos almas. Quais eram as almas antediluvianas? Toda e qualquer pessoa que estava em desobediência. E aí eu acho que vocês vão querer aí trazer um outro tema que é bacana, que é confuso,
que é almas deixadas no altar. Quem vai falar disso? Almas deixadas no altar? Meu Deus, como é que é isso? Ô, Karina, eu acho que quem deveria falar isso é quem está muito quietinha hoje, né? Dona Nádima está quietinha demais. Nádima, o que está acontecendo com você? Fale, mulher. Eu estou só carimbando com post-its aqui. E eu queria voltar lá no comecinho, quando você começou a falar, tem um termo lá que me chamou muita atenção. Para que a gente precisa conhecer essas passagens? E o que me chamou a atenção, que eu fiz até o meu post-itzinho, eu escrevi assim, ó, ter paciência. Eu preciso ter paciência para aprender, e eu preciso ter paciência para explicar isso para as pessoas. Quantas pessoas hoje estão entendendo que pela Bíblia existe alma, por exemplo, e que morre e vai para o céu? Então, eu preciso ter paciência para estudar tudo isso e para poder falar para as pessoas. E o mais legal é que falou assim, ter paciência e aprender as questões doutrinárias, porque a verdade nos liberta, gente. Então, quando eu aprendo que esse texto não está falando dessa alminha que está saindo por aí, nossa, que tranquilidade eu vou ter, porque eu entendi a explicação bíblica, eu entendi que Jesus estava ali naquele papo gostoso, gostoso entre aspas, né? Os dois numa cruz, sufocados, e a pessoa fala, por favor, eu quero ir para o céu. E ele fala, ok, você vai, você acreditou em mim, sabe? Esse hoje, ele é incrível, porque ele acentua que naquele momento aquela pessoa foi salva. Mas não quer dizer salvo, já está no céu. Não. A gente nem sabe se aquele moço morreu naquele dia mesmo. Morreu porque eles estavam esperando a Páscoa, o sábado, etc. Mas não foi... O Jesus já faleceu bem antes deles, né? Mas ok. Então, vamos lá. Esse era o meu primeiro post-it. O segundo post-it que eu coloquei aqui é que Jesus, ele não provocava as pessoas para que elas pudessem não entender a palavra. O propósito dele, ao fazer algumas provocações e usar as histórias daquele momento, era justamente porque ele dava o apoio e ele queria ajudar as pessoas que têm uma fragilidade. Eu achei isso de um amor incrível, e a gente está falando desses temas que são todos temas de amor. E agora, na minha parte, ela vem assim, o suprassumo falar desse amor. Então, o texto, ele que a gente faz referência, está lá em Apocalipse 6, do 9 ao 11. E é um texto bem interessante, porque fala das almas dos mártires que estão embaixo de um altar e estão clamando. É, assim, trágico, né? O assunto. Mas quem é que está falando disso? João. E quem é o João? O João já era um mártir, gente. Ele já tinha passado por um tacho de fogo. Sabe aquele chazinho que entrou lá não sei quantas vezes e saiu vivo? A gente não sabe se ele sentiu dor ou não. A gente só sabe que ele foi jogado no tacho fervendo lá de óleo, mas ele saiu vivo. Ele está fazendo referência. Então, como era o altar? Existiam vários modelos de altar, mas o altar que ele faz referência é o altar de sacrifício, que Jesus era representado por um cordeirinho. Então, lá no Gênesis, Jesus já falou, eu vou morrer por você. Ok. Mas para você se lembrar que eu vou morrer por você, cada vez que você pecar, vamos ter o altar, que fica fora do templo, fica no pátio, e ali no altar você leva aquele cordeirinho, põe a mão sobre ele, fala, né, pede perdão do seu pecado, se você mentiu, se você roubou, se você adulterou, não importa o que você tenha feito, você vai pedir perdão. E esse cordeirinho era oferecido em sacrifício, e o sangue do cordeiro, olha como é uma linguagem muito profunda, derramava e caía ali ao redor daquele altar. Agora a gente vai lá para o Apocalipse e a gente vai ver João falando desta figura. E é interessante porque na figura fala assim, que essas almas, essas pessoas estavam ali porque o sangue dela foi derramado. E elas estavam clamando. Aí você pode pegar uma linguagem, eu até peguei a Bíblia, a mensagem, e ela fala, em vez de clamar, ela fala,
que eles estavam orando, estavam falando. E o que esses mártires estavam falando? Então, é o falar de uma pessoa que às vezes te aconselhou e que ela já até morreu, ela ainda continua falando com você, não que ela saiu e fica no teu ouvido. Oh, faz assim. Eu me lembro quando eu era adolescente, a minha mãe tinha algumas frases prontas. Ela falava bem assim para mim: menina, não vai se perder, menina. Não era o me perder porque eu não tinha um GPS, tá? Nem o Waze. Era o se perder na vida com namoradinho, perder a virgindade. Era essa a conotação que ela tinha. Ela tinha muito medo disso. Então, esta frase da minha mãe, se algum dia eu estava lá com o namoradinho bem longe da minha mãe, né? Minha mãe morava em Curitiba e eu estava aqui em São Paulo. Se eu estava lá com o namoradinho beijando, o que vinha na minha mente? Não vai se perder. Era a mesma fala da minha mãe, parecia que eu escutava ela falando. Bom, ilustração. Agora a gente vai lá para o João, que está vendo esta figura. Passou na mente dele pessoas embaixo do altar que sofreram. Por quê? Porque acreditaram em Jesus. E o sangue delas foi derramado porque elas foram fiéis. Gente, é invejável o que ele vê. Ele vê pessoas que foram fiéis e que morreram. E elas estavam clamando, não dizendo assim: ah lá, Jesus, vai, pega aqueles que são meus inimigos. Não. Elas estavam clamando por justiça, sim, mas não por vingança. Elas falaram assim: Jesus, nos justifica. E se você continua lendo o texto, você vai ver que eles vão receber roupas brancas, roupas de justiça de Cristo. Jesus coloca a justiça para elas. Falei o basto para vocês, mas vocês vão ficar aí e descansar um pouco. Então, elas não foram para o céu. Esse altar não está no céu. O próprio texto fala: fiquem aqui e esperem. Vai chegar a sua manhã gloriosa para vocês poderem estar comigo eternamente. Por enquanto, não. Então, essa figura de linguagem que nós precisamos aprender, porque senão alguém vai chegar e falar assim: ah, que isso? Lógico que vai para o céu. Você não vê que lá em Apocalipse está falando as almas que ficavam clamando que o sangue tinha sido derramado? Não, é um jeito dele se expressar para dizer que Deus estava vendo pessoas que, assim como Jesus sofreu, passou por um sacrifício, derramou sangue, elas também sofreram por amor a Jesus. Elas são mártires. E isso é uma coisa incrível para a gente aprender, para a gente estudar. Maravilha, Nadma. Você fechou esse primeiro bloco com chave de ouro. Olha o post-it da Nadma aí. Fala para a gente, Nadma, qual que é o post-it? Fiéis até a morte. Fala de novo, porque deu uma travada. Deu uma travada de novo na Nadma. Deu uma travadinha? Pode falar. Morte. Quando eu sofro por Jesus, não importa, como disse Esther, se perecer, pereci, gente. E isso que importa na vida, eu ser fiel até o fim. Amém. Meninas, vamos para o segundo bloco, só que antes, deixa eu falar algo para vocês. Para todos vocês que estão nos assistindo agora, neste momento aí, não importa qual horário da sua vida, a gente está em falha com vocês. Lá no início dos nossos episódios, eu falei que a gente ia sortear um livro chamado Mulheres em Ação, Histórias que Inspiram. E falei também que a gente ia sortear 4 sessões de terapia com a psicóloga Seleni, que esteve com a gente aí nos episódios anteriores. Então, eu vou dar uma dica. Agora, já de cara, eu vou falar quem ganhou o livro. E, para vocês não deixarem de assistir a gente, em algum momento a gente vai falar quem vai ganhar as 4 sessões, combinado? Então, olha só. Quem ganhou esse livro, ela está participando muito em nosso canal. Ela coloca vários comentários lá. É a Eliane Teixeira, Elianinha. Eliane, esse livro é seu. Depois procure a mim ou a Nadma para passar seu endereço e a gente vai enviar para você. Combinado? E aí, em algum momento, a gente fala quem é a ganhadora das 4 sessões. Mas, meninas, a gente tem um hábito, um costume aqui no nosso bate-papo de tudo que a gente conversa aqui de forma
mais teológica, a gente puxa para um lado mais prático da vida. E eu sei que é repetido, gente, é repetido, mas eu vou falar de novo, eu não tenho problema nenhum se vocês falarem que eu repito. Mas esse momento que a gente está estudando aí, que eu falei para vocês que a gente vai estudar 14 semanas, a gente vai estudar esses temas de pecado, consequência, morte, vitória. Eu tenho o hábito de falar que se eu pudesse colocar um título nesses 14 encontros que a gente vai ter, seria amor, que a Nádia falou aí, esperança e livre-arbítrio. Eu não sempre falo isso? Pois bem, eu provo para vocês. Nádia, você que estava falando tão bem aí, o que esse nosso bate-papo traz de lição para a gente sobre livre-arbítrio? Qual que é a importância? Eu sei que a gente sempre fala de livre-arbítrio, mas para esses exemplos que a gente trouxe aqui, que a Karina trouxe, a Dé trouxe, você trouxe, somos nós que decidimos o nosso destino? Há um tempo limitado para essa decisão? Isso tudo é livre-arbítrio. Fala aí para a gente, Nádia. Sim, sim e sim. Há um tempo que é o tempo da nossa vida, certo? E o que é o livre-arbítrio? É a oportunidade que eu tenho de escolher. Estas histórias todas que a gente reviu, todas elas estão falando de livre-arbítrio, de decisão. E por isso que é tão importante eu saber de que lado eu vou estar. E eu vou decidir. E essa decisão tem que ser o mais rápido possível. Eu preciso estar ao lado de Jesus. Então, é muito interessante a gente repensar nas decisões. Por exemplo, é lindo a vida de um mártir? É lindo? Não, foi super sofrido. Mas ele sofreu por quê? Porque ele escolheu Jesus. Tem pessoas que têm, assim, vamos chamar de a tristeza de ter muitas infelicidades, de perdas, de queridos, de abuso, olha, tudo ruim na vida daquela pessoa. Essa pessoa já é um mártir? Não, porque ela não está sofrendo pelo amor de Jesus. Agora, o mártir não, ele escolhe. Eu escolho falar de Jesus. Aí sim, eu posso sofrer reprimenda no meu trabalho, na minha família. Então, de alguma forma, eu estou sendo um mártir. Lógico que a gente fala ou potencializa o mártir num estágio maior, de um pregador, como tantos outros que já sofreram por pregar o evangelho, né? Mas é interessante quando a gente fala de livre-arbítrio, que nós decidimos o nosso destino, nós decidimos a nossa vida, e nós precisamos escolher isso, sim, agora, num dia tão especial. Opa, voltou aqui, ó. Odé, e a Nádia falou que nós escolhemos o nosso destino, que tem um tempo para isso. Mas quando a gente fala sobre isso, eu não tenho como não pensar na graça, né? Um tema que eu tanto gosto. E quando a gente pensa na graça, tem aquele ditado aí muito conhecido que diz que quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. E quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Isso é graça. Isso é graça. Pensando nisso, Dé, você trouxe aqui alguns exemplos, né, durante esse bate-papo, e um dos exemplos que você trouxe foi a do homem rico e do pobre Lázaro. Se a gente fosse pensar nessas histórias, a gente traria uma ideia de que o homem, por ser pobre, por ter vivido aqui na Terra todas as tristezas do mundo, agora ele está no céu, então agora vai ser revertido. Ele tem essa recompensa. O rico, ele já viveu muito bem aqui na Terra. Agora, por conta disso, talvez ele tenha sido egoísta, não ajudou os pobres, agora ele merece o inferno. Que contradição há no que eu falei sobre quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, e nessa história do rico e do Lázaro que você trouxe aqui, Dé, tem algo que a gente possa fazer para se salvar? Ou essa é uma verdade que nada do que a gente faça vai poder nos salvar ou nos perder? Não tem pecado que nos leve à morte, e não tem
bondade que nos leve à salvação. Como que é isso para você, Dé? Eu vou dar um exemplo do ladrão na cruz. Eu vou trazer esse exemplo para explicar. O ladrão, ele se arrependeu, ele aceitou, ele teve fé, ele acreditou em Deus, em Jesus, na salvação ali naquele momento. Isso foi graça. Ele não teve tempo de praticar nenhum ato de bondade. Ele não teve tempo de fazer uma pregação, ele não teve tempo de nada disso. Ele só teve tempo de se arrepender e de falar para Jesus: eu também eu quero ser salvo. Foi isso, isso é graça. Então, se nós olharmos a vida daquele ladrão, o que ele merece? Morte. E ele estava pagando ali. E ele aceitou a Cristo. E aí ele vai ter a recompensa, que é a vida eterna, porque Cristo prometeu para ele que ele estará com ele no paraíso. Porque ele buscou, ele se arrependeu. E a mesma coisa nós. O que muda, o que eu vejo hoje, é a questão de tempo. Eu tenho mais tempo de buscar, de estudar e de pregar para outras pessoas do que o ladrão teve. E isso também é graça. Mas não é porque eu preguei que eu vou ser salva, porque lá também, quando a gente estuda a palavra, nós vamos encontrar pessoas que vão falar assim: Senhor, mas eu curei em seu nome, eu fiz tanta coisa no seu nome, e ele vai falar: ó, eu nem te conheço. Então, não tem nada que eu faça que me aproxime, que vai me dar a salvação. A salvação, ela é dada por Cristo e ponto. E eu alcanço essa salvação mediante a fé e a aceitação. E isso é a graça. Não tem explicação. Ai, gente. E aí eu entra sério, naquela questão lá do livro, que você fala, se você for ver, é injusto isso. Nossa, eu tive uma vida toda, né? Uma vida Injusta toda graça. praticando o bem, e o ladrão, ele teve uma vida inteira fazendo maldade. E no final das contas, eu e ele vamos ter o mesmo futuro, em nome de Jesus. Porque eu e ele, nós vamos estar salvos em Cristo Jesus. E isso é graça. Porque tomaram a decisão de estarem salvos, né? Exato. Isso é a única coisa que nós podemos fazer. É decidir. É decidir. Muito bom. Odé, você falou algo, você falou assim, a gente precisa buscar, pregar. Aí não teve jeito. Fez eu lembrar do texto bíblico que a gente começou esse bate-papo, que eu vou ler de novo, que diz assim, ó: Pedro nos adverte: santifique a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados. Gente, foi o que a Débora falou, para responder a todo aquele que pedir razão da esperança. E aí, esse versículo que me chamou muita atenção, Karina, eu fiquei pensando nele de uma forma muito prática. A Bíblia, ela sempre, se a gente pegar de Gênesis a Apocalipse, ela nos adverte o tempo todo para a gente estudar de manhã, de tarde, de noite, em tempo, fora de tempo, não tem tempo, a qualquer momento a gente tem que estudar. E a lição, as lições que a gente trouxe aqui nesse bate-papo, que eu quero trazer de forma prática, eu quero conversar com você, Karina, é sobre 2 pontos. Primeiro, a necessidade que a gente tem de estarmos próximo a Cristo. A Débora usou a expressão buscar. Buscar o quê? Buscar quem? Buscar a Cristo, buscar o conhecimento que eu li quase agora. E o segundo ponto é a gente se encher para transmitir para outros, não ficar só para a gente. A gente precisa levar esse conhecimento, essa esperança para outras pessoas. Karina, ao estudar esse tema desta semana, você pegou isso também ou eu estou viajando? Opa! Aqui você traz, vamos lá, 2 pílulas de conhecimento, que é super legal. Primeiro, por que a gente tem que estudar, conhecer? Primeiro, Esther, você não pode acreditar no que a Karina Pessoa está te falando.
Você precisa de algo maior, e a Bíblia é o nosso algo maior. Porque a Karina, a Nádima, a Débora, nós viemos de alguma família, de alguma cultura, de alguma coisa, e nós podemos não ser totalmente fidedignas àquilo que a Bíblia deseja que a gente passe. Então, olha lá, conhecereis a verdade vos libertará. A Nádima, a Débora e eu, a gente pode inspirar, né? A gente pode testemunhar, a gente pode trazer um diálogo fluido entre nós, mas a Bíblia é quem vai responder a primeira pergunta para você. Por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que ter conhecimento? Para eu ter convicções, para eu ter certezas. E como que a gente faz isso? Com a conexão com a Bíblia. E aí o Espírito de Deus vai atuar, vai me ajudar a compreender e adquirir esse conhecimento necessário. A segunda coisa, bora para a prática, gente. Gente, vocês já viram quanta mistureba tem de conceitos, tem entre as culturas. Nas próprias histórias que a gente compartilhou aqui, tem influência dos egípcios, tem influência dos gregos, tem influência dos judeus. Por isso que influência que eu digo são influências culturais. Mas aí vem a certeza de que toda a Bíblia, independente do escritor que colocou ali, a Débora falou, né, na questão de Lucas, ou foi a Estherzinha, quando ele escrevia a questão da pontuação e da forma de colocar os advérbios, né, era customizado do jeito dele falar. O que é legal a gente fechar aqui juntos esse momento? Independente de qualquer cultura, da forma que foi escrita, a Bíblia é toda inspirada. Deus é quem inspirou, foi quem inspirou toda a Bíblia. Então, a gente tem que estudar, se aprofundar, conhecer, para que a gente receba essa inspiração do Espírito de Deus e possa agora cumprir a missão. Para que a gente veio aqui, gente? Cumprir missão. Qual é a missão? Além de buscar me conectar, de pegar essa graça de Jesus para a minha vida, é inspirar outras pessoas a participarem conosco disso tudo, dessa bênção maravilhosa que é a graça de Cristo. Então, para a lição de agora, o que foi legal? Bora fechar aí. Costura. É importante saber o estado das pessoas na morte? Sim. É importante saber que nós somos almas e não temos uma alma? Sim. É importante a gente saber que tem histórias que Jesus customizou para que as pessoas daquele tempo pudessem compreender da melhor maneira? Sim. E é importante entender em que momento nós vivemos e que essas histórias se aplicam perfeitamente a nós hoje e a, quem sabe, as gerações futuras. Então, que bom que a gente tem esse momento para compartilhar boas histórias, histórias diferentes, histórias diversas, para a gente aprender juntos. Perfeito. Posso fazer um comentário? Faz. Ela falou assim, a palavra de Deus, ela é atemporal. Ela vai servir para qualquer momento. Paulo, né? Isso. Paulo ali, ele fala assim, eu queria poder dormir, morrer, porque aí eu logo estarei lá no céu, vou aproveitar. A minha filha, quando ela está muito ansiosa para algo, eu falo para ela assim, Alice, vai dormir, que aí vai chegar mais rápido. E é isso mesmo. Quando a gente quer muito alguma coisa, o que a gente faz? A gente dorme. E aí eu faço isso. Porque quando a gente dorme, parece que é o quê? É um piscar de olhos. Você dormiu, quando você acordou, chegou o dia. E olha só, até hoje nós usamos o mesmo. Aqui em casa eu uso o mesmo argumento quando eu quero algo muito bom. E Paulo, ele usou a mesma coisa. E aí nós conseguimos trazer e entender que a palavra de Deus, ela serve para todos os momentos, para todas as culturas, para todas as pessoas, e é só a gente buscar. E que eu e você possamos estar sempre prontas a responder e a falar sobre o que nós acreditamos. Perfeito, Dé. Muito bom esse exemplo que você deu, e trazendo de novo Paulo, lembrando lá do que a Karina falou no início, que Paulo, ele falava assim, eu queria poder estar com Cristo lá, mas eu estou com ele aqui também, ou seja, quer morramos ou vivamos, somos de Cristo.
Isso me emociona. E essa é a dica da música que eu já vou deixar no link para vocês, como toda semana, que chama assim, Somos Teus. Quer morramos ou vivamos, nós somos do Senhor. Tenho duas... aliás, essa foi a dica, e o meu post-it, Nadma, da semana, é com base numa coisa que você falou e que a Débora também falou. Quanto mais lemos a Bíblia, menos dúvida temos. E pensando nisso, a minha dica de livro hoje não vai ser um livro só, não. A Débora falou assim que se a gente tivesse tempo, a gente pegaria vários trechos da Bíblia para mostrar o que é a verdade, para sanar qualquer dúvida. E eu vou deixar, esses versículos são muitos aqui, tá? Eu vou deixar tudo na descrição. E assim, o meu desejo é que vocês parem, leiam a Bíblia, leiam esses versículos que eu vou colocar aqui para vocês, porque lendo, vocês tirarão toda e qualquer dúvida de possíveis textos controversos, que não há nada controverso. Combinado? Gente, bora para o sorteio para o anúncio, né? Das 4 sessões com a psicóloga Seleni, a Nena, nossa querida Nena. Quem vai ganhar é a Esther Rosa, minha xará. Esther Rosa, depois entra em contato comigo, ou com a Nadma, ou com a Seleni, que você conhece também, com a Nena, e agendem, combinado? Karina, você ora para a gente encerrar? Opa, vamos lá? Querido Jesus, obrigada pelas oportunidades incríveis que a Bíblia nos dá para tirarmos dúvidas, para podermos aprender cada vez mais e para podermos praticar na nossa vida hoje. Todos os temas são atuais e todos os temas têm aplicabilidade para nós. Obrigada, Jesus. Abençoe todas as mulheres, os homens, a todos os ouvintes que entrarem para ver esse momento aqui no nosso canal. Que o seu espírito possa mover entre nós, trazendo a clareza necessária para o entendimento que o Senhor deseja para cada um de nós. Cuida das nossas famílias, nos prepara, porque o nosso maior desejo é estarmos juntas, esperando o dia que o Senhor Jesus virá, para que enxugue de nós toda lágrima, e para que vivamos a vida eterna, que será proporcionada através da segunda vinda de Jesus. Cuida de nós, nos abençoe, e oramos em teu nome, Jesus. Amém. Seu microfone está fechado. Seu microfone. Eu estou batendo aqui na tecla, estou falando e batendo. Um beijo para todas. Karina, Dé, muito obrigada. Até a próxima semana com um novo assunto muito, muito bom. Até mais. Tchau, tchau.